Então vamos juntos, com muita alegria e com muita gratidão, elevarmos os nossos pensamentos, serenarmos nossos corações, deixando de lado as nossas incertezas, nossas preocupações, e elevando os nossos pensamentos, vamos acolher nossos benfeitores que chegam em nossos lares, queridos amigos e benfeitores espirituais. Que alegria recebê-los, que alegria tê-los juntos de nós. Que gratidão sentimos em nossos corações ao saber que temos a vossa companhia nestes momentos. Nos reunimos junto a vocês e juntos nos dirigimos ao nosso Mestre, Jesus, nosso divino amigo e benfeitor, rogando a Ele que nos abençoe. Querido Mestre, nós, Senhor, tão pequeninos que somos, nos colocamos diante de Ti. Queremos Te agradecer, Senhor, por estarmos juntos nesta noite. Queremos Te agradecer pela oportunidade de estudar o Teu Evangelho. Queremos Te agradecer, Senhor, porque sem estes conhecimentos, onde estaríamos, Senhor? O que estaríamos fazendo de nossas vidas? Muito provavelmente estaríamos perdidos, infelizes, sem saber qual direção tomar, sem compreender quais são os objetivos da nossa existência. Mas, Senhor, nestes momentos em que nos reunimos, Te agradecemos de todo o nosso coração, porque nossas vidas têm sentido, porque conhecemos o Teu amor, conhecemos os Teus ensinamentos. Temos ainda, Senhor, muito a aprender, muito a caminhar, muito a transformar em nós mesmos. Mas já sabemos que temos o Teu auxílio, temos a Tua bênção em nossas vidas. Fica conosco, Senhor, abençoe este encontro, abençoe esta oportunidade de estudo, que possamos aprender, mas, sobretudo, Mestre, aplicar estes ensinamentos em nossas vidas e transformarmos o nosso mundo interior, aprendendo a viver neste mundo sem ser deste mundo. Fica conosco, Senhor, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Paula, você pode começar a leitura para a gente hoje, fazendo favor? Vamos ver se o teu som tá bom. Fala um pouquinho mais que a gente não ouviu, não. Estão me ouvindo agora? Sim, agora sim. Vamos lá. Sim. Perturbação espiritual. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo
é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Não. Depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Obrigada, Paula. Próximo texto, Visão Nova, de Inácio Bittencourt. Você pergunta quais as primeiras sensações do eu, além da morte, e eu devo dizer, antes de tudo, que é muito difícil entender na carne o que se passa na vida espiritual. As ilusões da vida comum são demasiado espessas para que o raio da verdade consiga varar, de pronto, a grossa camada de véus que envolvem a mente humana. Há vastíssima classe de pessoas que se agarram às situações interrompidas pelo túmulo, com o desespero somente comparável às crises de demência total. Para nós, entretanto, que possuímos algum discernimento, por força da autocrítica, que não somos nem santos nem criminosos, as impressões iniciais de além-túmulo são de quase aniquilamento. Só então percebemos a nossa condição de átomos conscientes. À nossa frente, os valores diferem numa sucessão de mudanças imprevisíveis. Há transformações fundamentais em tudo o que nos cerca. O que nos agradava é, comumente, razão para dissabores, e o que desprezávamos passa a revestir-se de importância máxima. A intimidade com os outros mundos, tão celebrada por nós, os espiritistas, continua a ser, como sempre, um grande e abençoado sonho. De quando em quando, o obreiro prestimoso, na posição do aprendiz necessitado de estímulo, é agraciado com uma ou outra excursão de mais largo voo, mas sempre condicionado a horário curto e a possibilidades restritas de permanência fora de seu habitat, o que também ocorre aos investigadores da estratosfera que vocês conhecem aí. Viagens apressadas e rápidas, com limitação de ausência e reduzidos recursos de sustentação. Incontestavelmente, grandes vultos da humanidade gloriosamente vivem em outros climas celestes. Mas, falando da esfera em que nos encontramos, compete-me afirmar que é ainda muito remota para nós qualquer transferência definitiva para outros lares suspensos da nossa comunidade planetária. Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, importantes companheiros da Terra no sistema, presidido pelo nosso Sol, acham-se a milhões e milhões de quilômetros. A própria Lua, considerada dependência terrestre, rola a centenas de milhares de quilômetros. E as constelações mais próximas? Você já imaginou o que seja o espaço, esse domínio imenso, povoado de forças espirituais que ainda não conseguimos compreender em seus simples rudimentos? Já calculou o que seja esse plano infinito, onde a luz viaja com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo? Francamente, hoje creio que um homem, dentro do nosso reino solar, é comparativamente muito menor que uma formiga no corpo ciclópico da montanha onde se oculta.
Sentindo-nos assim, quase na condição de ameba pensante, somos, depois do transe carnal, naturalmente constrangidos a singulares metamorfoses do senso íntimo. Sempre nos supomos figuras centrais no mundo e acreditamos ingenuamente que o nosso desaparecimento perturbará o curso dos seres e das coisas. Contudo, no dia imediato ao de nossa partida, quando é possível observar, reparamos que os corações mais afins com o nosso providenciam medidas rápidas para a solução de quaisquer problemas nascidos de nossa ausência. Se deixamos débitos sob resgate, pensamentos pungentes daí se desfecham sobre nós, cercando-nos de aflições purgatoriais. E se algum bem material legamos aos descendentes, é preciso invocar a serenidade para contemplarmos sem angústia os tristes aspectos mentais que se desenham ao redor do espólio. A vida, porém, prossegue imperturbável, e nós precisamos acompanhar-lhe o ritmo na ação renovadora e constante. Somos, assim, atribulados por enormes problemas. Não será mais possível prosseguir com as ilusões a que nos agarrávamos entre os conceitos provisórios e os títulos convencionais, e nem podemos de imediato penetrar nos serviços da espiritualidade superior, por nos faltarem credenciais de luz íntima, com o amor e a sabedoria por bases. Resta-nos, pois, diante das transformações inelutáveis da morte, recomeçar humildemente aqui o velho curso de aperfeiçoamento moral, reaprendendo antigas lições de simplicidade e de serviço. E, quando nos comunicamos entre os homens de boa vontade, é natural não sejamos os espíritos iludidos de ontem, mas os discípulos da verdade no presente imperecível, edificados na integração mais perfeita com os princípios de Jesus, nosso Mestre e Senhor, não obstante a nossa demora multissecular em pleno jardim da infância. Do livro Falando à Terra, psicografia de Chico Xavier. Bom, eu vou começar falando uma coisa aqui, que eu fiquei muito decepcionada de não poder fazer as viagens no mundo astral. Achei que eu fosse poder passar de um mundo para o outro, assim, muito tranquilamente, nesse negócio de que vai ter que esperar para fazer essas viagens como a gente espera aqui, não vai ser fácil, não. Mas, pelo jeito, a gente já tem que se habituar com a ideia, né? Só da gente não ficar muito tempo no umbral já seria uma bênção, né? Então, a gente está trabalhando para isso. Agora, Inácio Bittencourt, ele com certeza está falando um pouquinho, né, da experiência dele e deve estar resumindo a experiência de muitos outros. Porque ele, na verdade, foi um destes que desencarnou, né, e com certeza já saiu, digamos, facilmente do outro lado, porque foi uma pessoa que se dedicou a vida toda ao trabalho espírita cristão, tanto à divulgação da doutrina, quanto à mediunidade, né? Ele tinha uma mediunidade receitista, então ele atendia centenas e centenas e centenas de pessoas, no velório dele tinham umas 10.000 pessoas, né? Lá no Rio de Janeiro dos anos 45, 46, então, foi alguém que, com certeza, desencarnou com méritos, né? Era um grande trabalhador cristão. E ele conta, né, essa dificuldade que nós temos. E é interessante esse ponto que a Giovana pegou, porque eles gostariam, né, de poder visitar, né, os outros planetas, e ele fala as moradias suspensas, né? Ele está querendo dizer o plano espiritual desses mundos, obviamente, e que certamente são habitados, né? Fisicamente nós não sabemos, né? Até agora não achamos nada, mas as notícias são de que existem, né, no plano espiritual desses planetas, espíritos que lá habitam, e que alguns, inclusive, estão num nível de evolução maior que a Terra.
Então, não todos. Mas mais importante até do que isso, né, é o fato de que desencarnar tem sido para nós um certo problema, né? A maioria de nós, como ele diz, nós desencarnamos muito apegados às coisas do mundo. E à família, ao trabalho, né, às pessoas, aos nossos negócios. E quando a gente desencarna, há uma tendência nossa, né, de estar muito apegado ao corpo e às coisas do corpo. Então, o que o benfeitor, acho que está nos propondo nesse texto dele, né, é que a gente compreenda que o conhecimento espírita, como está na terceira questão do Livro dos Espíritos que nós lemos, o conhecimento espírita pode nos ajudar não só a viver melhor, mas a desencarnar melhor, né? Ele fala, né, ele usa um termo, né, de quase demência, ele fala aqui, se eu não me engano, não lembro o termo. Amebas pensantes. Não, que ele fala, chega em estado de quase demência, né, ele fala. E eu vi outra mensagem que Emmanuel falava a mesma coisa, né? Há para nós essa dificuldade, nós vivemos muito tempo identificados com o corpo físico, e esse trabalho de fazer a identificação com o espírito, de nós para nós mesmos, né, como espíritos imortais, é um trabalho ainda a ser feito. Então, é complicado, porque quando chega o momento do desencarne, os laços estão muito intensos entre o espírito e o corpo. E a tal ponto que, às vezes, os benfeitores não conseguem, né, separar facilmente a pessoa. Ela se apega ao corpo, não quer deixar o corpo, e alguns dão muito trabalho. Outros chegam em estado de completa demência, porque, como ele diz, né, a gente não sabe, não tem a menor ideia do que está acontecendo. Ele fala, né, só então percebemos a nossa condição de átomos conscientes. Então, é muito difícil para nós não temos ainda, né, essa habilidade. Nascer e morrer para nós tem sido coisas complexas. Desencarnar para aqueles que têm conhecimento e que viveram uma vida de desapego se torna uma coisa mais fácil, né? Então, essa prática do desapego, ela é importante, porque nós nem precisamos pensar em morte, né? Ele fala aí que o importante na questão do Livro dos Espíritos, né? Ele diz, a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem nesse momento. Mas é lógico que ter um pouco de conhecimento ajuda, né? Porque há pessoas que são muito boas, mas que desencarnam com alguma dificuldade. Por exemplo, não sabem o que está acontecendo, estão apegadas ainda às pessoas que estão em volta, ficam assustadas, né? Ficam preocupadas com a família. Então, ter conhecimento, óbvio que nos ajuda, mas ter conhecimento e não ter vivido uma vida consoante esses conhecimentos também não adianta nada, né? Então, é um processo de desapego. E é muito bonito, né? Porque tem... Bom, eu vou, né, comentar uns causos que a gente, né, conhece, mas vamos abrir para que a gente possa ter mais participações. Se houver. Oi, Vera. A minha preocupação foi diferente, porque a gente fica achando que está tudo em paz enquanto aqui na Terra, né? Com os filhos, com o que a gente tem, mas tem que ir preparado para olhar lá de cima e saber que pode ter algum atrito aqui embaixo, né? Isso é muito bom, isso me abriu o olho, porque a gente precisa realmente se preparar, porque a gente conhece, mas não é tanto assim profundamente, né? Depois que a gente vai, eles limpam tudo, acabou.
Eu tive essa impressão assim ruim de acabou, isso né? que você está falando, né, é o que ele fala no texto, né? A gente, quando deixa recursos, né, deixa dívidas, a gente recebe do outro lado, né, o pensamento das pessoas que ficaram com o encargo dessas dívidas. Por isso que é bom a gente tentar deixar os nossos negócios em ordem, né? E quando deixa, né, herança, nós quase sempre sabemos que as pessoas nunca ficam satisfeitas, né? Então, idealmente, é bom repartir as coisas, né? Se a gente tiver tempo e condições, deixar encaminhado antes de partir, porque é sempre muito complexo isso, né? Então, as pessoas ficam sempre insatisfeitas, ninguém nunca fica contente e sempre acham que foram prejudicados, tratados injustamente. E ele fala, né, que os espíritos sentem isso, recebem esses pensamentos, e isso é muito interessante. A doutrina espírita, ela nos abre o olho para isso, né? Os espíritos às vezes estão ali no próprio velório, do lado do corpo, circulando entre as pessoas, né? Alguns sabem o que está acontecendo, outros não, outros nem sabem que estão no próprio velório, né? Até que se dão conta. E num certo momento eles ouvem, né, as pessoas, e às vezes ouvem coisas desagradáveis, né? A gente sempre acha, né, que vai deixar boas impressões, mas nem sempre. E ele diz, né, a gente sempre acha que o mundo circula em torno da gente, que nós somos o centro do planeta, mas por isso que o desapego é importante, né? Porque no momento que você desencarna, as pessoas têm que continuar vivendo, e você já não faz parte da equação. Inclusive, alguns espíritos, às vezes reclamam disso, né? Eles falam, muito rápido, né? Nós somos esquecidos muito rápido, muito rapidamente. Por isso que é interessante a gente guardar um certo carinho, né, pelos nossos familiares, orar por eles, mandar um pensamento de carinho, de otimismo, de bondade, de gratidão, né? Né, meu pai foi uma pessoa terrível, insuportável, mas você pode dizer, bom, mas graças a eles eu pude nascer, né? Graças a ele eu tive um lar. Então, assim, a gente sempre, né, manter, não guardar remorsos, raiva, primeiro porque isso nos liga à pessoa, né, negativamente, e segundo porque se ela não merece, às vezes a gente está fazendo mal para alguém que nos ama e que fica muito chateado, né, daquilo. Mas é complexo, isso que a Vera falou é um dos aspectos, né? Se a gente puder deixar a vida em ordem, é melhor, porque assim, do outro lado, é uma preocupação a menos. Mas vamos lá. Oi, Sebastião. Eu queria falar uma coisa com relação ao que a Gi falou. Eu, quando era mais jovem, assim, adolescente, eu fazia muito... Meu espírito saía do meu corpo quase todas as noites. Eu não tinha controle disso. E eu sempre tinha muito medo quando isso acontecia, porque eu sentia que alguém olhava para mim, era um olhar muito ameaçador, assim. Eu não tinha nenhum conhecimento espírita, mas hoje eu entendo que todos nós temos nossos obsessores e isso, e hoje penso como tem gente que brinca com essas coisas, nossa, assim, é muito perigoso fazer isso sem conhecimento espírita e sem moralidade. Como é importante ter esse conhecimento que nos dá a doutrina espírita, como nós somos privilegiados de ter acesso a todo esse conhecimento, porque o mundo espiritual, se você não conhece, não é fácil, não é fácil. Então, eu pessoalmente, essas experiências que eu tive não foram gostosas assim, nesse momento. Obrigado.
Mas é interessante isso, né, Sebastião, que você está falando, porque, sim, a gente tem que se preparar para o plano espiritual, mas, ao mesmo tempo, né, isso que o Sebastião está falando é importante, porque o próprio fato de dormir toda noite, perder a consciência, né, do corpo, é uma prática para a despedida desse mundo, né? Acho que é como assim, se Deus falasse, não esquece, né, que é assim que vai se passar quando você deixar de vez o teu corpo. Porque toda noite, Sebastiana, por exemplo, na juventude, tinha esses eventos, né? O que que era isso? É você estar se afastado do corpo, mas fica a ligação, né? Tanto fica a ligação, que tem lá, né, o cordão prateado que eles falam, a gente sente o que se passa com o corpo sente o que se passa com a gente, mas a própria ciência atual da Terra, né, os médicos, já tem pesquisadores que estão escrevendo isso, falando isso, que a nossa consciência não é produto do nosso corpo, né, não pode estar ligada ao corpo, e se ela não é produto do corpo, ela sobrevive. Então, a própria ciência já está chegando nisso. Então, mas com o espiritismo, para nós isso é claro e certo, né? Agora, a gente precisa começar a viver uma vida que corresponda a esse conhecimento. Então, menos apego, né? Menos paixões, e começar a viver uma vida com mais simplicidade, né? Então, às vezes a gente complica muitas coisas, né? A vida é simples, a nossa passagem aqui é simples, mas esse treino para a vida espiritual é algo que nós precisamos intensificar. O estudo regular, as preces, né? O sono, os períodos de silêncio interior, tudo isso é prática para a vida espiritual. E o que o Sebastião falou é algo importante, porque muitos de nós chegamos no plano espiritual e nós não sabemos lidar com aquela realidade. É por isso que muitos desencarnados voltam para os lugares em que viveram. Porque eles ficam com medo, não estão preparados para aquilo, e aí eles voltam, né? Voltam e querem procurar os lugares que eram lugares de conforto emocional para eles. Então, muitas vezes nós fazemos isso porque nós não sabemos nos locomover nessa nova vida, né? Uma vez eu li que o Emmanuel falou, né? Perguntaram para ele, acho que a gente já falou aqui algumas vezes isso me tocou quando eu ouvi ele falando. Perguntaram para Emmanuel por que tantos livros, né, que Chico Xavier psicografou. E ele disse que é porque as pessoas, né, nós humanos, estamos chegando no plano espiritual de forma assustador o estado em que chegamos no mundo espiritual. Então, que esse conhecimento, ele precisa ser divulgado, né? Conhecer que a vida continua e que saindo do mundo, saindo do corpo, nós continuamos do mesmo jeito, isso é de extrema importância para a humanidade. Tanto que, às vezes, nas nossas reuniões mediúnicas, muitos irmãos nossos vêm, né? Muitos vêm completamente perdidos, sem saber o que está acontecendo com eles. Eles se lembram de estarem num hospital, mas depois de estarem num hospital, eles não lembram mais. Eles falam assim, acho que eu morri, mas parece que eu estou num sonho. Então, ficam meio assim, sabe, sem saber o que está acontecendo. Outros que até entendem que passaram para o outro lado, que deixaram o corpo, eles vêm pedir que a gente divulgue isso, que as pessoas precisam saber sobre isso, porque as pessoas chegam lá, é assustador. Para quem chega lá e não entende o que está acontecendo, leva um tempo, às vezes um longo tempo para cair na real, né? Para entender o que se passa, a situação em que se encontra, porque as pessoas muitas vezes partem do mundo sem fazer a mínima ideia de que a vida continua. Então, é um conhecimento, isso que a gente estuda é uma pérola, meus amigos, é uma pérola rara. Se a gente imaginar que do nosso lado, com quem a gente convive, tem gente que não faz nem ideia do conhecimento que a gente tem e com quem a gente nem pode conversar porque não se abre para isso,
é muito triste, a gente fica pensando, né, o que vai ser dessas pessoas, né, quando chegar do outro lado, acha que tudo vai acabar com a morte, chega do outro lado, continua. E aí, né? Então, é assustador pensar que do outro lado as pessoas não saibam o que está acontecendo. Tanto que no livro Os Mensageiros, se alguém aqui já leu, nós já estudamos no nosso grupo de quarta, existe, né, uma colônia onde eles trabalham e tem lá 2.000 pessoas dormindo, porque acreditavam que depois da morte era o sono eterno. Então, são assim, 2.000 pessoas em tratamento, recebendo passes, recebendo oração, e todos os benfeitores trabalhando estão dormindo, porque não despertam. Então, é muita gente, né, sem saber o que se passa depois da morte, e nós já conhecendo, se é difícil para nós que conhecemos, né, então, porque a gente ainda é apegado ao mundo, é apegado à família, é apegado ao que a gente possui, né, já é difícil se desfazer disso tudo, imagina para quem não conhece nada. Então, acho que a experiência deve ser dolorosa, né? De ver que não tem mais o corpo, então por isso quer ficar com o corpo, porque é a única coisa que conhece, né? É a única coisa que conhece, fica lá junto do corpo, esperando o corpo degradar e não consegue sair do corpo. Então, não consegue sair de perto do corpo, porque do corpo já saiu, mas não consegue sair de perto do corpo, né? E essa percepção... Oi, Karen. Yo tengo la duda de cómo los espíritus que están muy apegados a la materia, que están pues en las casas, cómo ellos saben quién los puede ver y sentir. O sea, en ocasiones pues salimos a la calle y llegamos cargados de energía, o cómo ellos saben o cómo ven nuestro periespíritu que los podemos ver o sentir o ayudar, como... Isso é interessante a pergunta, isso é muito relativo, né? Alguns espíritos, Karen, eles percebem que nós não os vemos, que a maioria das pessoas não os veem. E é ali que eles começam a prestar atenção que alguma coisa aconteceu. Alguns sabem que já passaram, né? Já deixaram o corpo, mas eles tentam interagir e não conseguem, porque a distância entre a matéria e a vida espiritual é qualquer coisa também, não é fácil assim, né, de transpor. Mas, com o tempo, eles percebem, né, que há formas de interagir. Então, eles percebem que, chegando perto de uma pessoa, às vezes a pessoa reage, sente que há alguma coisa ali perto. Alguns percebem que começam a pensar e a pessoa começa a falar o que ele está pensando. Alguns falam alguma coisa, né, e alguém que está na sala repete. Então, eles começam a perceber que há uma interação, embora sutil, embora nem sempre funcione, né, mas eles começam a perceber isso. Então, é muito relativo, depende do grau de evolução desses espíritos, né? E alguns se apegam muito à matéria, é por isso que eles precisam de prece, por isso que na nossa casa a gente tem que estar, né? Por exemplo, nós que temos os estudos, as preces, né? Os benfeitores vão atendendo os nossos familiares, né? Talvez às vezes um espírito ou outro que possa ter nos acompanhado, que percebeu que nós o sentimos. Então, os benfeitores, por exemplo, nesse exato momento, eles podem estar socorrendo, né, espíritos necessitados que nos acompanham ou que estão precisando de ajuda. Então, é muito relativo, né, isso. Depende da evolução de cada um. E essa concepção que nós temos, né, voltando ao que a Giovana estava falando, isso é muito importante, quando ela falou que é uma pérola, né, que nós estamos, esse conhecimento. Por exemplo, hoje eu ouvi uma notícia, até comentei com os nossos amigos que estão aqui,
que aqui no Quebec foi aprovada a ajuda médica para morrer, a eutanásia, né? E de 2021 para 2022, passou de 1.000 para 5.000 os pedidos. Então, assim, alguma coisa, né, está acontecendo. Uma coisa não está bem. Que você tem ajuda médica para morrer já é algo suspeito, né? A gente deveria ter ajuda médica para viver. E se vivesse num mundo que as pessoas são menos técnicas e menos intelectuais e mais amorosas e fraternas, eu duvido que as pessoas pediriam para morrer. Algumas até pedem porque não querem incomodar a família, porque veem claramente que estão incomodando. Outros pedem porque não querem sofrer, não querem nenhum sofrimento. Então, assim, as razões não vêm ao caso, mas que percepção tem da vida estas pessoas? E o médico, né, que é o chefe dessa associação, né, de médicos que trabalham com isso, ele falou, talvez porque aumentou assim, porque tem hoje menos influência da religião e as pessoas vivem mais segundo a sua própria filosofia. Que maravilha, né? Que maravilha. Quer dizer, é a catástrofe espiritual total, né? Porque nós estamos diante de quando você lê Inácio Bittencourt falando, você já pensou nos espaços siderais, você já pensou nas distâncias, na grandeza do universo, nas leis da vida funcionando, nosso corpo, a maravilha que é? Não te passou pela cabeça que não foi você que fez isso? Que pode ter uma lei superior que rege esse universo? Já te passou pela cabeça? É isso que ele está dizendo. Né? Então, eu vou viver segundo as minhas concepções. O que são as minhas concepções? Quem sou eu? Né? Uma ameba pensante, um átomo pensante. É o que ele diz. Uma formiga numa Uma montanha. formiga numa montanha, menor que uma formiguinha numa montanha, ele diz, somos nós no sistema solar. E eu vou viver segundo a minha filosofia. E ainda vou divulgá-la e impô-la aos outros. Né? E ainda vou dizer, ajuda para que a pessoa morra na dignidade. É o que eles usam o termo aqui. Né? Então, assim, essas pessoas não têm a menor ideia de onde estão embarcando. Elas não têm a menor ideia que o corpo tem uma coisa chamada energia vital e que essa energia vital, ela vai se desgastar naturalmente. E o corpo para de funcionar quando ela não está mais presente. Acabou, você morre. Agora, enquanto você tem energia vital, o teu corpo funciona, e se você quebra a ligação do espírito com o corpo, forçando a morte, isso não quebra a ligação. Né? Você forçou essa quebra, mas ela não acontece. Você obrigou o corpo a parar, mas ele continua ligado ao espírito. Né? Então, pode ter um sofrimento enorme nisso. Então, assim, nós vamos ver um aumento de casos de crianças que vão ser natimortas, que vão viver pouco tempo, porque são pessoas que vão voltar para completar o tempo que não completaram. Então, sem contar as perturbações espirituais que vão vir com isso. Né? A pessoa está esperando descansar, apagar, entrar no nada, no vazio, e não vai entrar no nada e no vazio. Né? Então, assim, e as pessoas divulgam isso como se fosse... Então, assim, as concepções que nós temos, né? Tem um livro que se chama Ideias Têm Consequências. Né? E, na verdade, concepções de vida têm consequências. Né? Se eu acredito no nada e que eu posso acabar com a minha própria vida... tudo bem, né? Eu posso acreditar nisso, mas a realidade não vai mudar a realidade das leis divinas. Então, assim, é complicado, né? A gente vai ter que lidar com muito sofrimento ainda. Oi, Marcos, Débora. Oi, essa questão
da assistência, que eles falam, a eutanásia, a gente estava vendo uma vez um programa aqui também do Quebec, onde o médico mostrava um outro, era o impacto nos médicos, porque o médico, ele falava, poxa, tudo na minha vida, eu fiz medicina porque eu quero salvar a vida, eu quero ajudar a pessoa a ficar bem, eu quero conseguir trazer isso. E ele falou, eu estou me vendo numa situação onde eu sou obrigado a ajudar esse paciente a morrer. Ele falou, para mim, ele falou, vai contra tudo que eu entendo. E mostrou o dia a dia dele, e o médico falava, para mim é muito difícil, eu fico num debate interno, e no fim mostrou, ele teve, né, que fazer, pois é o papel dele nesse caso, mas eu imagino a consequência, talvez espiritual até para ele, coitado, ele não queria, e a função ele foi levado a fazer essa coisa que é contra todas as convicções dele, deve ser difícil para o médico, né? Me parece, Marcos, que eles arrumaram isso, né? Num certo ponto, parece que hoje o médico pode passar para outro, né? Eles procuram quem não quer fazer, acho que teve um mecanismo de saída, né? Alguns que dizem... bom, porque dava para ver realmente que ele foi uma coisa que ele falou, emocionalmente foi muito duro. É horrível, né? E assim, as pessoas não têm ideia do que estão fazendo. E a coisa está degenerando, eles não querem... O jornalista eu percebia, né? Eu até baixei o vídeo e guardei, porque nós vamos uma hora estudá-lo. O jornalista, ele estava assim, você percebia que ele estava incomodado, que ele queria ir além e fazer a pergunta e colocar... Mas, sabe, assim, eles já convencionaram que, não, isso está certo, o Quebec está em avanço, né? Já é o número 1, né, em pedidos para morrer, quer dizer, senhor, né, onde é que está a loucura? É um grande retrocesso. Né? É um grande retrocesso, porque nós estamos caminhando, é assim, se a criança tem qualquer problema, mata. Se, né, os jovens, né, Vitor, você está me ouvindo? Tô. Você lembra o que foi que nós discutimos, que o Canadá ia aprovar para os jovens? Não sei se era ajuda médica para os jovens que se sente... Eu lembro que uma vez você me mostrou algo. Te diz alguma coisa? É, Que ia aprovar uma lei. talvez a lei para pessoas com problema de saúde mental. Eu não lembro, a gente discutiu. Vê se você consegue lembrar, você me dá um alô se for o caso. Uhum. Mas tava nesse caso, assim, a pessoa, você está com desconforto? Ah, vamos, né, vamos resolver. Ah, você vai ficar internado muito tempo? Você vai sofrer, né? Então, assim, nós perdemos a noção de que o sofrimento, na verdade, para nós, né, que somos espíritas, o sofrimento faz parte do nosso processo de liberação kármica, de limpeza kármica, de evolução espiritual, né? Ou sofrimento ou amor, né? E nós não somos obrigados a pagar o nosso karma só pela dor, né? Mas vejam aonde as concepções estão levando as pessoas. Então, se já é difícil desencarnar em condições normais, você imagina como é que vai ficar a gente desencarnando. Eu lembro que logo que saiu a lei, tinha um rapaz de 30 e poucos anos que queria pedir ajuda médica para morrer porque ele era ciclotímico e sofria muito com isso. Você fala, mas espera aí. Então, assim, nos países que já aprovaram essa ajuda médica a morrer, não lembro se é a Suécia, a Suíça, a Holanda, os velhinhos vão morrer, mudam de país. Porque não querem ficar no país que tem essa ajuda médica a morrer, porque já tem suspeita de que estão ajudando muito, com muita boa vontade. Né? Então, embora, né? já estão assim, ó, vamos lá, que o senhor está ocupando, né? Porque Está gastando muito. Está gastando muito. Quando você olha para o ser humano como um corpo,
né? Né, daqui a pouco aquela enfermeiro, não sei, não lembro mais do caso no Rio de Janeiro, que matava 30, 40 lá, porque só morria gente nos turnos dele, né? Vai ser homenageado como um herói. Vejam onde nós chegamos. Então, daqui a pouco nós vamos dar uma medalha de condecoração para Hitler, porque, bom, matava todo mundo que tinha problema, né? Todo mundo que nascia com deficiência, mas é isso que está virando. Né? Então, a nossa visão espírita, ela é uma visão... vou dar um exemplo. Okay? Uma criança anencéfala. Uma criança que já se constatou que ela está sem cérebro. A medicina hoje recomenda tirar. Agora vamos pensar. Nós espíritas já estudamos que tem espíritos no plano espiritual que estão na condição de ovoides. Eles perderam, inclusive, a forma humana. Esses espíritos precisam da reencarnação. E, às vezes, eles precisam só daqueles meses para que a genética, naturalmente, os traga de volta à forma humana e que eles possam começar, né, aos poucos, retomar a condição humana. Eles vão viver 2, 3 horas, às vezes, depois do nascimento. Mas, para eles, aquelas 2, 3 horas são importantes. Se você tira ele com semanas dentro da barriga, ele não vai ter o que ele A oportunidade, precisava. exatamente. Então, ele precisa do calor de uma mãe que o acolheu, né, que o está gestando com amor, né? Então, nós vamos lá e liquidamos a oportunidade dele. Sim, nós sabemos que ele vai ter um problema. Porque ele vai ter um problema, nós não vamos deixá-lo viver. Né? Então, para nós espíritas, a visão é muito diferente. Né? O que é que nós vamos fazer? Criticar quem tirou? Não, vamos dizer a verdade, vamos auxiliar essas pessoas. E vamos dizer, se você tiver um filho assim, nós te ajudamos, vamos dar passe, né? Vamos cuidar de você, vamos cuidar dele, vamos fazer o que for preciso para ajudar. Mas está ficando muito fácil, né? Qualquer probleminha, tira, mata. E daqui a pouco só vai ficar na Terra quem é jovem, com saúde perfeita, né? Daqui a pouco não vai ter mais ninguém com problema, porque, né? Oi, Daniel. Eu tenho uma história linda para contar, exatamente isso, com esse exemplo que você deu. Tem uma amiga de uma pessoa que eu faço um estudo, e ela estava grávida, e ela fez num dos exames, né, de rotina, descobriu que o bebê tinha um problema muito sério, tipo esse, e que ele não tinha nenhuma condição de vida, assim, digo, não tinha. E os pais, a família, os médicos, todo mundo falou, tira ele, faz aborto. Mas ela é espírita. E ela não falou, não, eu não vou fazer isso. E ela prosseguiu, e aí o que aconteceu? Ela deu à luz, o bebê ela pegou no colo ele, e ela falou para ele assim, filho, se a sua missão foi nascer, você já está livre para seguir em frente. Aí o bebê faleceu naquele instante. Olha que lindo, eu achei tão bonito. Achei tão bonito porque a mãe deu essa chance para esse espírito. Exato. Não é? Que sábia, né? Nossa, ela foi de uma maturidade, assim, né, assim, de novo, se ela não tivesse o conhecimento, né,
de que, né, de repente, esse bebê tinha que viver só aqueles minutos ali, né, para conseguir seguir na evolução dele. E estou contando porque essa história eu escutei e eu achei linda a história, achei linda. Acho que foi um dos exemplos assim mais bonitos que eu escutei de quando você coloca o espiritismo em prática. É muito difícil, né? É muito difícil. Mas eu imaginei ela mãe, né? Olha a situação, né? O Mas é filho belíssimo, dela. né? É lindo. Eu fiquei imaginando Belíssimo. ela como mãe, quando fez isso, o, o, acho que ela deu uns 10 mil passos aí na evolução dela, porque, de fato, às vezes essa era a missão dela, né? De vir para o mundo para dar essa chance para esse espírito, mas, enfim, é uma história bonita que tem, acho que tem. Isso, obrigado, Daniel, por partilhar. Oi, Yuri. Ai, eu estava pensando na transição, como nosso mundo, a gente, o mundo, a humanidade, como precisa essa educação para a morte, porque a morte não é uma opção, não é uma possibilidade, é uma certeza. Então, todo mundo chegaremos lá. Então, como hace falta essa educação para todas as pessoas para a morte? Eu me lembro do livro de Herculano Pires, que ele tem um livro chamado assim, Educação para a Morte, como ele disse que a gente precisa ter essa educação para a vida agora, mas o mais importante é para a vida depois, com esse perfeccionamento intelectual e moral para as próximas existências. Então, eu me lembro muito de uma frase que eu escutei, que nascemos para morrer. Para morrer? Morrer. Ver. Vivimos para morrer. Então, como é indispensável essa preparação para essa transição? Como nós espíritas temos esse conhecimento muito bom, mas, ao mesmo tempo, eu acho, se eu morro amanhã, eu não sei se eu vou estar... você sabe, lista que eu vou dizer, ok, eu deixo tudo, eu vou embora. Eu sempre penso muito nisso, porque pode ser amanhã, pode ser a semana próxima, eu me estou preparando agora, mas no momento certo, eu vou estar lista, eu não sei, eu vou estar perto, eu não sei se vai acontecer dessa forma. Então, conhecemos que essa transição muitas vezes é muito difícil quando, segunda forma da morte, se estou em meu leito e tudo bem, mas se eu morro por um acidente e eu estou muito perturbada, então, não sei se o conhecimento sempre vai ter vai ser mais forte que a circunstância no momento. Eu tive uma experiência muito difícil com meus irmãos, vamos dizer, obsessores, meus irmãos. E eu cheguei a um momento que eu disse, ok, eu vou morrer agora. Esse é o final para mim, eu vou morrer agora. E eu estive com essa batalha. Você sabe, é como se a energia vá, a morte é essa energia que nos arrastra. Mas eu estive resistindo, e o momento que eu disse, ok, eu terminou, agora me entrego a Jesus, eu deixo tudo, é o dia que eu vou morrer, é hoje, eu entrego. Então, esse processo foi como, foi muito bom. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar muito também nessa entrega a Jesus, entrega esse conhecimento, entrega aos benfeitores, entrega o que a gente conhece. Não? Foi isso. Obrigada. Obrigado, Yuri. Eu acho que a gente tem que começar, né, a ir mudando um pouco a nossa percepção. Por exemplo, eu fiz um estudo nessa quinta, né, e eu achei, por exemplo, nós estamos em viagem, e essa viagem muda às vezes, né, a gente veio do plano espiritual para cá,
E quando nós nascemos aqui, nós morremos lá. Nós nos ligamos a um corpo que nos prende a esse mundo por décadas, mesmo que a gente escape, né, em alguns momentos. Mas nós estamos presos aqui por um bom tempo. E quando nós morremos aqui, nós nascemos lá. Então, é essa viagem, nós não existe, a morte é uma transição, como o nascimento é uma transição. Só que a gente tem a impressão que como a pessoa está chegando, o nascimento é mais feliz, mas na verdade, depende de onde nós estamos. Os nossos mentores, as pessoas que nos querem bem, quando nós estávamos nascendo, eles certamente tiveram lá um momento de silêncio, de oração, falando, Senhor, proteja essa alma, Vai tentar mais uma vez, que agora seja pelo menos melhor do que já foi. E o problema é que a gente precisa começar a não se importar mais se nós estamos no plano físico ou no plano espiritual. Onde quer que nós estejamos, nós temos que começar a estar bem, estar fazendo o que é bom, estar fazendo o que é certo, pensando o que é bom. Por exemplo, por que que a gente tem que se controlar emocionalmente? Bom, imagine morrer no meio de uma crise de raiva. Como é que você chega do outro lado? E por que que você tem que evitar brigas que vão levar, às vezes, anos para serem resolvidas? Porque você pode morrer nesse meio tempo. Então, a gente não vai conseguir deixar tudo em ordem, porque nós não sabemos a hora, o dia, o local que nós vamos partir. Mas comecemos a viver hoje como se nós já estivéssemos no plano espiritual, porque nós já estamos no plano espiritual. A diferença é que nós estamos com um peso amarrado no pé que nos segura aqui. Que é o nosso corpo. É uma escola, é um escafandro, realmente. É uma escola que nos obriga. Agora, um escafandro, ele é pesado, Ele nos obriga a ficar mais forte. Ele nos obriga a desenvolver capacidades, a perseverar. Para dar um passinho é difícil, para dar 2, então a gente vai ganhando força, vai ganhando competência. O corpo é esse escafandro que nos obriga. Aí, quando você fez o trabalho certo, usando o corpo, quando você perde ele, você está leve. Porque você aprendeu a andar com peso. E quando você está leve, você pode viajar no plano espiritual. Você pode viajar. Nós podemos viajar, por exemplo, para os planos espirituais, que são próprios à nossa evolução, como o benfeitor Inácio disse, a gente pode ir para planos superiores com uma concessão de aprendizado, e alguns tiveram a chance, de sair, eu lembro de ter tido uma vez um sonho que eu via, o planeta. E assim, eu falei, uau, eu devo ter escapado sem querer, e fui subindo. E eu tinha a impressão de ver realmente o planeta de fora, de longe. E na verdade, o mundo, o universo, ele está cheio, de força, espiritual, de energia, nós não conhecemos nada, a vida tem vida em tudo, e nós não, a morte é uma passagem, que se você estiver bem no momento que você passa por ela, você sai do outro lado e continua o caminho. Se você não estiver bem, você vai ter que se tratar. Então, viver bem, fazer o bem hoje, imaginar que hoje pode ser o nosso último dia. É uma frase, Viva como se hoje fosse teu último dia. Então, viva sempre, em paz com todos que estão conosco, com os familiares, na medida do possível, trabalhar por essa paz. Se existe mágoa, aprender a perdoar, o perdão, a busca da tranquilidade. Então, tudo isso é muito importante, E o desapego, o desapego, amar. Você contou na sua palestra essa semana de um
o pensamento que você teve sobre o trabalho, que você queria trabalhar lá, como é que foi? Que você... Então, essa semana, né, uns 2, 3 dias atrás, eu estava pensando, né, falei, poxa, a gente perde tanto tempo, né, eu já perdi tanto tempo, e eu queria fazer mais, eu queria produzir mais, né, eu queria ter feito mais. E aí, acho que foi na quarta-feira, né, e nós tivemos a bênção de ter uma benfeitora muito querida, né, do nosso grupo. E aí ela falou, não existe isso, não existe esse negócio de fazer mais aí, fazer mais aqui, né? Você tem que trabalhar, você trabalha, e a hora que desencarnar tem que continuar trabalhando, porque aqui dá para trabalhar muito mais do que se trabalha aí, né? A questão é chegar aqui em condições. Então, trabalhe, só trabalhe, não se preocupe com o que foi feito, deixou de ser feito, hoje é o dia de trabalhar, né? Porque se você chegar aqui amanhã, você pode talvez já estar em condições de trabalhar, e aqui tem muito trabalho, né? Você não faz ideia, então não fique mais pensando assim. E isso me acalmou, né? Me tranquilizou o coração, porque eu falei, realmente, não tem... Nós achamos que vamos desencarnar e vamos fazer o quê? Trabalhar. Não tem, nós temos muito chão para andar, né? Então, assim, dá para abrir um centro espírita no Umbral? Se nós tivermos mérito, vamos abrir um centro espírita no Umbral. Porque lá que tem irmãos que estão precisando. Né? Então, não tem isso, nós temos muito chão para andar. Então, ela me tranquilizou, essa benfeitora, porque eu senti, assim, uma paz, que é isso mesmo, é trabalhar, não importa onde, e não existe, a morte é só uma passagem, a gente faz dela um momento muito... ela é só uma passagem, a questão é como eu vou estar nessa passagem, é mais importante do que a passagem. Né? E se eu for me desapegando das coisas e das pessoas, né, aos poucos, eu vou entregar o meu corpo à natureza em paz, e vou, inclusive, preparar as pessoas com quem eu vou estar. Né, dizendo, não tem, né, sim, nós vamos sentir saudades, porque, né, é bom você estar pertinho, poder abraçar, sentir a pessoa, né, mas se as pessoas se prepararem adequadamente, elas sabem que você está indo e precisa ir, porque chega uma hora que não tem mais. Agora, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala algo muito bonito, né? Ele diz, por que vocês choram por alguém que está saindo da prisão? Por que vocês choram por alguém que está saindo da prisão? Isso é egoísmo. Desde que nós estejamos realmente saindo da prisão, né? Porque tem gente que desencarna, e desencarnar não quer dizer liberdade. Então, a gente precisa estar pronto. E ver, né, que há espíritos que têm essa evolução, como o Caibar Schutel, né, que desencarna e já se comunica no próprio velório, já dá instrução para as pessoas, né, e façam isso, façam aquilo, O trabalho o continua. trabalho continua e vamos em frente, né, Inácio Bittencourt deve ter sido um que desencarnou também assim. O Chico, né, deve ter sido alguém que fez a própria separação do perispírito dele, né, do corpo físico, ele próprio deve ter separado, porque há, né, um trabalho magnético a ser feito, que é o trabalho, né, de desligar os últimos, né, a morte tem um processo, né, nós espíritas estudamos esse processo, ele é explicado nos livros, tem etapas, né? Quando há um desencarne natural, mas há desencarnes por acidente, por morte abrupta, por agressão, e tudo isso, né, tem todo um processo que também está envolvido, né? E os espíritos sempre, não existe uma morte semelhante à outra, como não tem nascimento semelhante a outro. Depende tudo da nossa evolução. Esse é o ponto-chave. Esse é o pontinho-chave. Mas... aproveitemos a oportunidade da vida, aprendamos, estudamos, continuemos nos estudos, né, nos fortalecendo,
O conhecimento nos traz força, o conhecimento é libertador. Conhecer isso é libertador. Então, é mágico, né? A gente saber que está aqui, a gente tem uma tarefa a cumprir, aprendizados a fazer, mas aqui nós estamos de passagem, essa é uma escola, e aproveitemos a escola, né? Sejamos bons alunos. Lembro, né, Giovana lembrou algo que... Oi, Sebastião. Eu queria dizer que o verdadeiro inimigo é a ignorância, porque como nós já estudamos, a verdadeira morte é a morte espiritual, é a única morte que temos, porque a vida é só uma, como você falou na tua palestra, não é viagem, é uma vida. O espírito não morre nunca, só o corpo. Então, o que nos deve preocupar é a morte espiritual e só o conhecimento nos pode nos tirar dela, não? Então, não só isso. Perfeito, era exatamente o que eu ia falar, e lembrando, né, dando um exemplo disso que você falou, fique isso como nosso fechamento, né, porque é isso mesmo, a vida é uma só, não existe, né, a gente veste corpo, né, e desveste corpo, mas é o mesmo espírito que está caminhando. E, né, o padre Jean Danielou, é um padre francês, ele dizia, né, ele conta que os antigos padres da igreja diziam que Deus nos deu o presente da morte como um sinal de amor, para que a gente se renovasse, porque senão, imagina uma pessoa que está na ignorância completa da vida espiritual. A morte lhe obriga, pelo menos nesse momento, a pensar. Agora, se você tivesse 300 anos de vida no corpo, vivendo você ficaria 300 anos morto nessa morte que o Sebastião falou, na morte espiritual, na ignorância, né? Que é o pior dos nossos inimigos, como ele disse. Então, Deus nos deu a morte, nos deu um tempo de vida e que se fecha com o fenômeno da morte, porque isso nos obriga a pensar, né? Nós não temos escolha se não pensar na vida espiritual. Então, se impõe a nós isto, senão nós continuaríamos mortos. E é interessante que alguns cientistas trabalham, né, patrocinados por grandes milionários que querem viver eternamente, para que eles possam viver eternamente na matéria. Né? Querem congelar os corpos para voltar depois, quando tiver uma cura para a doença. Quer dizer, eu quero continuar morto nesta morte da ignorância, né? Mas na qual eu como bem, tenho prazeres, mando no mundo. Né? Então, é uma morte, né? A pior das mortes, porque é a morte da cegueira e da ignorância completa. Né? Então, queiramos ou não, a realidade espiritual é um fato. E, sim, há pessoas que escolhem a ignorância. É terrível isto. Eu acho isso uma das coisas mais terríveis que existem. E eu tenho visto isso aqui no Quebec. Vi também no Brasil, né, mesmo com pessoas da minha família que falavam, eu não quero saber disso não, pelo amor de Deus. Né? Mas aqui a gente vê que há uma recusa de falar do espiritual, do religioso, porque assim, eu não quero saber. Né? Deixa assim, porque a pessoa é como a criança que fala assim, bom, eu fecho o olho, então o bicho-papão não existe, né? O perigo sumiu. Né? Não, né? Você pode fechar o olho, a realidade continua lá, sinto informá-lo. Né? Então, as pessoas vão esperar quando, né? Vão esperar a morte de um ente próximo, né? Ontem, na escola que eu dou aula, uma aluna chegou, estava chorando, eu perguntei o que houve, ela falou, estava lá, né? Eu tenho uma tia que a gente estava acompanhando o caso dela, tem uma tia que estava querendo morrer, que parou de comer, devia estar em depressão profunda, e estavam esperando a morte dessa tia, né? Mas aí uma outra tia de 50 anos teve um ataque cardíaco e morreu. Ela que ninguém estava esperando. Então, aí ela chorando, né? Eu conversei com ela, falei, olha, né, não vou te dar umas dicas, né? A gente já tem pesquisas que mostram que a nossa consciência não é produto do nosso corpo. Eu falei isso, ela falou, quer dizer que ela continua? Eu falei, sim, né? Tua tia continua.
Então, mande para ela pensamentos de carinho, de bondade, né? Eu falei, as pessoas não falam disso aqui, né? Ela falou, não, infelizmente não falam. Então, aí eu mandei, né, alguns links para ela e falei, você assista se quiser, se te disser alguma coisa, né? Mas se não, como você quiser. Mas é isso, né? As pessoas vão esperar o momento da dor, do sofrimento, das perdas, das doenças, dos diagnósticos difíceis para começar a pensar nisso. Então, é triste porque já há informações, né? A nossa ignorância é uma ignorância de quem realmente não está desperto, né? Qualquer pessoa bem intencionada, né? Eu comecei a ler um livro, né, de um médico aqui de Sherbrooke, né, um grande neurologista, e ele fala no livro, ele fala, eu tinha planejado os capítulos, né, até o capítulo 9, 10, quando eu falo das doenças, tal, mas aí veio uma questão filosófica, né, que nós somos interpelados, e a consciência? Então, eu não sei o que vai aparecer no texto, né, mas ele diz, a consciência, na introdução ele já fala, né, a consciência nós não temos explicação e ela parece não ser algo produzido pelo corpo. Então, vou ler, né, rapidamente, para chegar logo no que ele está falando, mas... Você vai contar para a gente? Conto sim. Mas não é uma Rio Borregar, ele chama Davi Fortem. É professor aqui professor na universidade. aqui na faculdade. Então tem mais um. Não sei se ele é espiritualista, mas qualquer um que lê, que se informa, sabe, né, que a consciência não tem como explicar os eventos, como, por exemplo, a lembrança, né, de morte, depois da morte e tudo mais, não tem. Isso coloca em questão o paradigma materialista, né? Então, para dizer que as informações estão disponíveis, só que nós estamos muito interessados em viver a vida do nosso corpo, né? Nós adoramos a vida do nosso corpo, nos identificamos com ele, né? Fazemos cirurgia plástica a vida inteira, né? E a gente não cuida da alma, né? Não tenho nada contra uma cirurgiazinha, né? Você pode fazer se achar que precisa, mas tem gente que não é isso, né? Virou uma loucura, né? A pessoa, ela quer manter a juventude eterna e não quer envelhecer, então isso já virou uma doença na nossa civilização, né? Mas esse é outro assunto. Então, acho que hoje a gente podia finalizar. Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece. Querido Mestre Jesus, como é bom, Senhor, nos aproximarmos de Ti. Tua maior mensagem, Mestre, foi o túmulo vazio. Nos lembramos daquelas mulheres que foram para cuidar do Teu corpo e tiveram ali a primeira e a mais importante notícia. Teu túmulo vazio. A vida prossegue. Mudamos de roupa, mas o trabalho é o mesmo. Recomeçar, recomeçar, construir, refazer. Como, Senhor, a massa escura nas profundezas da terra
submetida a altas pressões e altas temperaturas. Faz e refaz suas estruturas até encontrar aquela que não mais é afetada pelas altas pressões e altas temperaturas. O diamante que vem das profundezas, o reino de Deus está dentro de nós. Que nós saibamos, Senhor, aceitar as altas pressões e temperaturas das lutas, dos sofrimentos, dos desafios que a vida nos coloca, e que nós possamos ir adquirindo a estrutura que nos fortaleça, que não percamos de vista este túmulo vazio. Dele veio a esperança, dele veio a mensagem que nos lembra quem somos. Filhos de Deus, espíritos eternos, viajores no tempo e no espaço, atravessando distâncias no tempo e no espaço, para construirmos o ser de luz. Aqui estamos destinados. Que nós possamos, Senhor, olhar para estes mensageiros que nos envolvem nestes momentos, que nos intuem, que nos lembram o propósito da nossa vida, como se dissessem, percebem, estão vendo, acordaram, tempo. Então, Senhor, que nós possamos caminhar com firmeza e acolher esta luz de amor, de compaixão, que é a Tua presença. Senhor da luz, eu sou a vida, disseste. Não há morte em ti, não há trevas em ti. Então, Senhor, nós agradecemos e pedimos que abençoe nossas vidas, nossos passos de jardim da infância, mas que já são passos daqueles que reconhecem quem é o Mestre. Fique conosco, Senhor, nos abençoe, receba a nossa alegria, a alegria do nosso coração infantil ainda nas coisas do Espírito, mas que celebra a escola de vida e de aprendizado em que o Senhor nos permite nos inscrevermos finalmente. Fique conosco, Mestre, hoje, e fique conosco, Senhor, em todos os dias da nossa jornada. E quando, Mestre, entregarmos o nosso último suspiro, que nosso coração esteja em paz, que o trabalho esteja feito, que nós tenhamos lutado o bom combate, que ele dure um dia ou décadas, o combate é o mesmo e é o que conta. Nos abençoe, Senhor, hoje e para todos sempre. Que assim seja, Mestre.